louvando aquele que vive e reina para sempre, dizendo que somente a Ele pertence a glória. Mais uma vez, vamos dizer: Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre, honra e majestade. Ah, Senhor, diante do Senhor não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai, diga, nada vai nós te amamos, Senhor. Não deixarei, vou dizer com alegria, diga, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Sim, eu vivo, sim, Senhor, com as suas palavras. Bendiga ao Senhor, diga: o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o anseio maior. Nós estamos aqui porque o Senhor uma vez nos alcançou, e somente por essa graça e misericórdia que nos alcançou, podemos nessa manhã mais uma vez bendizer o Teu nome. A Tua presença é o nosso prazer, é o nosso anseio maior. Diga: não deixarei, declare: não deixarei de Ti, não deixarei, Senhor. És a razão, esse é o nosso anseio, Senhor. Diga mais uma vez: não deixarei, não deixarei, Senhor. És a razão da minha, vivo pra te adorar. Você pode adorar e exaltar com suas palmas aquele que vive e reina para sempre. Ah, Senhor, nada se compara à Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da Tua ação do Teu Espírito Santo. Quem é como Tu, Senhor? Quem é como Tu, Senhor? Nada se compara à Tua presença, Senhor. Ó Senhor, o nosso coração se prostra diante da Tua presença, e o nosso coração, Senhor, se quebranta diante de Ti, Senhor. Quem é como Tu? Diga esse nome, diga: Jesus. Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há, Senhor, não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Mais uma vez, vamos dizer com o coração: quem é como Tu? Ah, Senhor Jesus, o meu amado Jesus. Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Ah, Senhor, que alegria dizer isso. Não há ninguém igual a Ti. Oh, nada se compara ao Teu amor maior. Não
glorioso. Diga ele, diga. Tua presença é o mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Diga maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Admirável. Nós desejamos a ti, meu Pai. Glorioso. A tua presença mais desejável do que o ouro, melhor. Levante as suas mãos e com suas palavras bendiga o Senhor Jesus. Diga: santo, justo, declare quem Ele é, perfeito e incomparável. Com suas palavras bendiga o Senhor que toma conta da nossa vida, que permanece fiel em todo o tempo. Justo, justo, em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável, Senhor, do que o ouro. É o nosso anseio maior, melhor que a vida. Levante as suas mãos e diga: como espero o dia. Diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero esse dia, nós ansiamos esse dia. Diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, diga mais uma vez: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. O teu amor, a honra, a glória.
you, Lord. Você pode bendizer aquele que é o Senhor neste lugar. Você pode exaltar com todo o anseio do seu coração aquele que é o Senhor deste lugar, aquele que é o dono das nossas vidas, a razão de nós vivemos. Não há outro que se compare a Ti, Jesus. Não há outro que ansiamos mais do que a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ainda de pé, adorando ao Senhor, queremos chamar as nossas crianças aqui para nós orarmos. Vem cá, nossas crianças. Aleluia. Que alegria é juntos, como família da fé, continuarmos sendo forjados pela palavra do Senhor. Ver nossas crianças aqui sendo transformadas pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que barulho celeste, igreja. Olha que barulho celeste. Aleluia. Glória a Deus. E Deus bom. Estenda suas mãos, vamos orar no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós temos a alegria, Deus, de poder conduzir, Senhor, os nossos filhos à Tua palavra, Pai. Senhor, eu clamo que o Senhor continue fortalecendo a cada professor, Deus, a cada um, Senhor, que está colocando o seu coração à disposição, a cada familiar, Senhor, que tem pago o preço para que essas crianças, todos os domingos, Senhor, possam receber instruções e possam levar o coração delas, Senhor, diante da Tua presença e assim o Teu Espírito Santo transformar, agir, Senhor. Ó Pai, nós clamamos que elas tenham experiências reais com a Tua palavra, tenham experiências profundas com o Senhor, amem a Tua presença, vivam uma vida, Senhor, reconhecendo os seus pecados, deixando diante de Ti, Senhor, confessando eles, Pai, se arrependendo e vivendo a vida pura, Senhor, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Deus, nós abençoamos cada uma delas. Clamamos, Senhor, que se aprofundem na relação contigo e vivam mesmo cada vez mais com alegria na Tua presença, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas crianças celestiais, por esse ministério amado. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Glórias a Jesus. Queridos, eu queria rapidamente meditar com vocês no texto que está em João 3,16. Você está com a sua Bíblia aí? Abra ela comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16. Esse texto vai dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um fato que existem alguns textos que têm a capacidade de expressar toda uma doutrina. E aqui João, ele está escrevendo uma tese para
expressar a veracidade da divindade de Cristo Jesus. Jesus que era 100% homem e 100%, fala assim comigo, Deus. O que João está querendo expressar para a sociedade é que aquele Jesus humilde era o Filho de Deus. E nessas palavras nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é um princípio muito importante quando nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, porque aqui tem uma doutrina do Evangelho, do Reino de Deus, que é inegociável. E quando nós falamos de Evangelho, alterar a ordem altera sim fatores. Fala assim comigo, Deus amou. Ele não começa falando que Deus entregou o seu Filho. Ele começa dizendo que Deus amou. É um princípio que nos ensina que quando nós entregamos alguma coisa, não é para que sejamos capazes de amar, mas porque nós amamos, então nós expressamos com a entrega. O que o texto está querendo me ensinar e te ensinar é que esse Deus que é amor, nos amou de tal forma que nos ensinou o princípio de dar. Nós não damos porque queremos conquistar o coração de Deus. Nós não damos porque nós queremos o favor de Deus. Nós não damos porque nós queremos céus abertos de Deus. Nós não damos porque nós queremos que Deus faça um pouco mais do que nós precisamos. Nós damos porque somos gratos por tudo aquilo que Deus já fez em nosso favor. O Deus que amou já abriu os céus. E a palavra vai dizer que o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus, por graça e infinita bondade, já nos libertou. Você pode dar glória a Deus por isso? Aqueles que estão em Cristo Jesus. O que eles são? Fala assim comigo, livres. Porque em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós estamos falando que nós entendemos em Cristo Jesus, e nós aprendemos a doutrina de que porque nós fomos muito amados, hoje nós amamos, e não porque queremos algo em troca, mas porque somos gratos também entregamos. E servimos a um propósito que está além da nossa própria história. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu gostaria que você rapidamente se levantasse do seu lugar. E eu quero que nesse momento você olhe para o lado. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Alguém aqui já foi marcado pelo amor de Cristo Jesus? Você pode levantar sua mão bem alto? Queridos, Cristo já nos marcou a ponto da gratidão nos tomar por completo e sermos participantes dessa obra que Ele está fazendo aqui nessa terra. Eu quero que você olhe para o lado agora e fale assim para essa pessoa que está do seu lado: Cristo conta com você. Não porque Ele precisa, mas porque Ele te convidou para ter o privilégio de fazer parte dessa obra. Em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Pai, eu louvo ao Senhor, te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo privilégio que nós temos de e na tua palavra já foi dito que a nossa vitória está em Cristo Jesus, independente se passarmos por aflições ou não. É em Cristo Jesus que somos mais do que vencedores, e isso nos basta. Mas Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga calmaria para a mente aflita, para a alma cansada, e que o Senhor possa, através daquilo que nós vamos meditar nessa manhã, trazer a consciência de que Cristo nunca mudou, que o autor de Hebreus continua correto quando ele diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Dessa forma nós oramos e, cheio de fé, te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus.
Para você participar com muita alegria desse momento de dízimos e ofertas, você vai ver aqui o QR Code, que você pode usar o aplicativo do seu banco, apontar a tela do seu celular e fazer a sua oferta através do aplicativo. Aqui nós temos gasofilácio. À frente do seu banco tem um envelopezinho branco. À frente do seu banco tem um envelope branco. Você pode usar esse envelope para participar também em espécie, ok? Faça isso com alegria, porque o Senhor continua sendo o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Pode ficar em pé. Essa é uma nova canção. Gostaria de ensinar ao coração de cada um dos irmãos essa verdade bíblica que envolve o nosso coração. Que enquanto você traz o seu dízimo, a sua oferta, você possa fazer isso com alegria, bendizendo o Senhor e crendo que Ele continua sendo o Senhor ontem, do hoje e amanhã. Podemos confiar. Sua voz criou o céu e a terra. Obrigado, Jesus. Podemos descansar. O que, querido? O seu poder limita as águas do mar. Veja, isso não é verdade, irmão. Pensa nisso. Quem nos dá um motivo para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Ah, que verdade. Pense nisso. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Por isso eu posso dizer: amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se fará. Essa é a esperança do nosso dia, queridos. Cristo Jesus. Essa é a luz que brilha todos os dias sobre nós. Essa é a misericórdia renovada sobre nós. Cristo Jesus. Mais uma vez, vamos declarar: podemos confiar. Diga comigo: podemos confiar. Sua voz criou o céu e a terra. Com a nossa certeza de viver, vamos dizer: podemos descansar. Podemos descansar. Quem é esse? O seu poder limita as águas do mar. É Ele a razão de nós vivermos. Diga a verdade, querido. Quem nos dá o motivo para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. A nossa certeza e esperança está. Quem garante um novo amanhã? Diga quem é esse, diga. É quem nunca falhou e nunca falha. Enche a sua boca, diga isso. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo. Amanhã, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, Deus. Obrigado, Pai, pela forma que o Teu Espírito Santo continua enchendo o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos em Tua presença, de que todas as coisas continuam para a Tua honra e para a Tua glória. A certeza que nós temos, Deus, é que nós vamos permanecer conduzidos pela presença santa e eterna e real. E nisso nosso coração descansa todos os dias. Nada nos faltará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se. Em Cristo
mais uma vez. Amanhã nada. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Certamente o sol irá brilhar. O nosso sol da justiça, Cristo Jesus. A última vez, vamos dizer juntos, amanhã, diga isso. Amanhã nada nos faltará. O pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar em Cristo. Você pode aplaudir mais uma vez ao nosso Cristo, a nossa esperança viva. Ele é o sol da justiça que brilha sobre nós todas as manhãs. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de bendizer o Teu nome, Deus. Sermos conduzidos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, para dizermos quem o Senhor é, para entregarmos o nosso coração, Deus, por meio da ação do Teu Santo Espírito aqui, Deus. Senhor, continua mantendo o nosso coração e a nossa mente cativas, a Tua presença. Que o Senhor continue encontrando fome e sede através de cada um de nós, pela Tua presença, por ouvir, por bendizer a Ti, declarar quem o Senhor é. Continua, Pai, sendo o nosso anseio maior, é a nossa maior alegria, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. E amém. Antes de você se assentar, dê mais um abraço no irmão que está do seu lado, diga para ele, é Cristo a razão do nosso viver. Diga, é Cristo a razão do nosso viver. Aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Eu quero poder saudar a todos que estão nos visitando aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Igor Juncker, eu sou pastor aqui nessa querida Sunlight Winter Garden. Temos vivido coisas celestiais neste lugar. Deus tem transformado, sacudido cada um de nós e ajustado o nosso coração. Que você receba o nosso abraço como igreja. Que você, se ainda não tiver um lugar para ter comunhão, você se sinta à vontade de estar conosco. Será um prazer ao final do culto abraçar você e poder estar perto do seu coração. Alguns avisos para deixar o seu coração. Nós temos um grupo do WhatsApp que nós temos aqui da igreja, que é onde nós colocamos devocionais durante toda a semana. Nós compartilhamos dinâmicas da igreja, compartilhamos aquilo que nós vivemos como igreja aqui. Se você desejar fazer parte, é só você aproximar a câmera do seu celular aí e certamente vai ser bênção poder ter você junto com a gente, buscando o Senhor, sendo ajustado pelo Senhor Jesus. Nós, de terça-feira, aqui em Winter, temos o nosso pequeno grupo. Nós ali continuamos na exposição da palavra, estamos expondo ali capítulos de Mateus. Nós começamos agora o capítulo 9 de Mateus. Temos o privilégio de, capítulo por capítulo, ser sacudido pelo Senhor e viver a comunhão como igreja, irmãos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito bom, irmãos, quando a gente tem luta para manter a dieta toda terça-feira, irmãos. Irmãos, os irmãos levam cada guloseima celeste, irmãos. E de verdade, se você entender, irmãos, que é um privilégio engordar junto, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Vocês vão encontrar um pouquinho de alegria neste lugar, irmãos. Então, de terça-feira, nós temos ali um tempo que nós compartilhamos a palavra do Senhor. Nós começamos ali por volta das 7h45, 7h30 chegamos, 7h45 iniciamos ali o louvor, um período de palavra. Quando é 8h30, nós já estamos encerrando, partindo ali para o momento de partir o pão. Então, esteja conosco, vai ser uma alegria de verdade estar com você nesse momento. Nós estamos com nossos movimentos, com os nossos grupos ministeriais. De quarta-feira, nós temos nos encontrado, as mulheres têm se encontrado aqui. Nessa última quarta-feira, encerrou o Book Club, um momento de comunhão celestial. Eu quero aplaudir, vamos aplaudir ao Senhor por essas mulheres que encerraram um livro inteiro junto, irmãos. Leram um livro inteiro junto, irmãos. Oh, como esses irmãos precisam, oh, irmãos. Você que é uma esposa celeste, dá uma cutucada no seu esposo aí e fala assim, escuta, você está entendendo? Você está entendendo? Irmãos, essas mulheres estão vivendo a devocional celestial. Quarta-feira, irmãos, nós também estamos nos encontrando quinzenalmente com os homens. É o seguinte, irmãos, os homens estão querendo dar uma sacudida celeste. Falaram comigo essa semana, pastor, eu acredito que tem uma coisa, um caminho muito mais excelente para nós vivermos. É o amor do Senhor e um churrasco. Porque aí, irmãos, os homens vão se movimentar mais. Então, irmãos, fica aí, né, quem sabe, alguma coisa para o seu coração aí, para a gente poder se encontrar, você no nosso grupo aí da igreja vai poder ficar sabendo, mas nós vamos marcar aí, quem sabe, um tempo de comunhão com os homens e abrir o coração. Tem sido um lugar onde nós estamos sendo ajustados pela palavra do Senhor ali,
questões de homens sendo trazidas à tona ali, como viver o sacerdócio, como caminhar como família. Então não perca esse momento. Nós tivemos a oportunidade ontem com os nossos jovens de estar aqui na igreja. Essa semana, então, não vai ter encontro com os jovens, mas ontem tivemos aqui um tempo muito gostoso. Pastor Jason trouxe uma palavra que certamente impactou o coração. A Gabi veio falar aqui com as dinâmicas celestiais dele. Bom, irmãos, estamos como uma igreja em movimento. Quero de verdade deixar o seu coração que você continue se alegrando e fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, e viver mesmo essa unidade como igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de ter a alegria de chamar aqui este homem de Deus que tem, junto com a sua família, pago o preço há tanto tempo e sido mesmo um lugar de referência, de temor e tremor à palavra do Senhor. E Deus nos permitiu ter esse presente de tê-lo nessa manhã aqui, junto ao pastor Samuel Vitalino, da Igreja Esperança, a quem nós temos muito amor de verdade. E eu quero poder chamá-lo aqui, por favor, pastor Augusto. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deste homem de Deus, por essa família que tem sustentado ao Senhor Jesus. Irmãos, eu de verdade fico feliz, como o pastor já compartilhou aqui, nós, junto com a Igreja Esperança, temos um coração muito disposto a viver essa unidade. Só deixando aqui, o pastor pode também comunicar, no final de agosto a gente tem o nosso Encontro da Fé Reformada. Todos os anos tem acontecido. Irmãos, eu faço parte desde o primeiro ano e eu digo de verdade a toda a igreja, irmãos, façam parte. Busquem mesmo saber sobre isso, vamos nos inscrever, vamos fazer parte, porque eu tenho certeza que vai ajustar o nosso coração diante da palavra do Senhor. Mas a gente estava aqui conversando e brincando, o pastor Samuel Vitalino é um grande amigo, a gente se encontra constantemente, e eu tinha feito esse convite para ele, e o pastor Samuel Vitalino então falou assim: Igão, é o seguinte, eu não vou conseguir, diante da demanda que eu vou ter, mas eu vou mandar um substituto para você aí, neste dia. Então, assim, eu não sei se você pode aceitá-lo, mas, assim, eu vou chamar o pastor Augusto para substituir a minha presença. Então, irmãos, está aqui o pastor substituto do pastor Samuel Vitalino, né, que está vindo abençoar o nosso coração com muita alegria, mas é uma alegria para nós muito grande, pastor, poder receber. É um privilégio enorme e espero que o senhor possa encontrar aqui também nessa igreja um respaldo para a sua vida, o seu ministério, no nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Você pode estender as suas mãos para nós orarmos em nome de Jesus? Senhor, mais uma vez eu clamo para que o Teu Espírito Santo continue a dirigir, a instruir e a fortalecer os passos do Teu servo. Deus, há tantos anos essa casa tem pago o preço, Senhor, para que vidas possam se encontrar com a Tua palavra e através da Tua palavra o Espírito Santo agir e transformar corações. Eu clamo mais uma vez, Senhor, que o Senhor fortaleça os pés dessa casa, fortaleça a saúde, Senhor, e todas as áreas necessárias. Derrama a provisão mesmo, Senhor, para que o Teu propósito, assim como o Senhor faz, continue a ser concluído, Deus. O Senhor é aquele que começa e termina perfeitamente a obra. Então, continua, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor chamou o Teu servo e dando fôlego suficiente para essa casa, para viver esse chamado neste lugar. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem até 14h. Fique à vontade. Alô. Irmãos, quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que para mim e a minha esposa é um prazer celestial estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Saudações da Igreja Esperança para vocês, que são uma igreja irmã querida nossa. Hoje pela manhã eu queria falar sobre plenitude do Espírito e eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, no verso 18. Vamos de 18 em diante. Esse é um tema muito importante e, infelizmente, tem sido motivo de muita discussão e polêmica na igreja quanto ao seu significado. Efésios capítulo 5, do verso 18 em diante. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Agora pule para o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora pule para o capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E agora, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E o verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pai, muito obrigado pela tua revelação escrita. Nós pedimos inteligência espiritual para compreender o seu significado e também para aplicar na nossa vida. Sonda nosso coração, nosso procedimento e transforma-nos pelo teu poder, para que sejamos mais e mais cheios do Espírito e semelhantes ao Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa questão da plenitude do Espírito, ela passou a ser um motivo de polêmica na igreja nos últimos 100 e poucos anos, que corresponde ao surgimento do movimento pentecostal, que mesmo sendo uma bênção e levando o evangelho a lugares distintos, diferentes, que não estavam sendo alcançados pelas igrejas oriundas da Reforma, ainda assim trazia uma mensagem um pouco diferente daquilo que até então se acreditava era a plenitude do Espírito. E a ênfase passou muito a ser com respeito a manifestações relacionadas com plenitude do Espírito Santo, trazendo questionamentos e divisões e divergência entre os próprios evangélicos até o dia de hoje. Então, como é um mandamento que a gente seja cheio do Espírito Santo e que para obedecer a gente precisa entender o que é que está sendo pedido de nós, é que é importante tirarmos um tempo para estudar o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito de ser cheio do Espírito Santo. E é naturalmente uma coisa que vocês e eu queremos. Todos, não conheço nenhum crente que não queira ser cheio do Espírito Santo. Então, a pergunta é, o que é isso? Então, que é exatamente o que Paulo responde aqui. Eu quero ver com vocês o que é ser cheio do Espírito Santo, nas palavras do apóstolo Paulo. Como, é outra grande questão, né? Como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? E depois o impacto disso, a importância disso para a nossa vida hoje. Eu sei que tem outras passagens que falam a respeito da plenitude do Espírito Santo. Geralmente o debate se concentra no livro de Atos, onde você tem no capítulo 2 a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você tem no capítulo 8 a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos. No capítulo 10 o Espírito Santo descendo sobre os gentios, Cornélio. E no 18 descendo sobre discípulos de João Batista em Éfeso. Em todos eles houve manifestações. Nossa resposta, nosso entendimento, é que o livro de Atos ele retrata a transição do Antigo Testamento para o Novo. E a presença dos apóstolos garantia que aquele período era um período excepcional. Nós não temos apóstolos mais, como Paulo, Pedro, João. Consequentemente, a razão é que eles foram um grupo que Deus levantou para coordenar essa passagem do Antigo Testamento para o Novo, atestando através de sinais, prodígios e maravilhas que a mensagem deles a respeito de Jesus era verdadeira e era da parte de Deus. Então, por isso que para um entendimento correto do que seja a plenitude do Espírito Santo, a gente não pode só ficar com o livro de Atos. A gente tem que ver o que é que os apóstolos ensinaram às igrejas já estabelecidas a respeito desse assunto. E aqui nós temos, talvez, uma das passagens mais conhecidas e críticas para a gente entender, que é o ensino de Paulo sobre isso,
para a igreja de Éfeso, na carta que ele escreveu. Ele estava preso em Roma, teve notícias de que os efésios estavam preocupados com ele, e então ele escreve uma carta para os efésios, onde ele fala do plano de Deus para a redenção, capítulo 1, como esse plano é executado pela graça de Deus, capítulo 2, e aqui no capítulo 3, Paulo fala do papel dele em tudo isso. Deus o havia levantado para ser o apóstolo dos gentios. Por isso a igreja não deveria ficar preocupada com ele. Ele estava preso por conta disso. Não era porque era um malfeitor, mas porque estava seguindo a palavra de Deus. E aí, como é de costume dele, a partir do capítulo 4, ele entra na parte prática. Geralmente as cartas de Paulo são assim. Nos primeiros capítulos ele coloca a doutrina, nos capítulos finais ele coloca a parte prática. O que é uma sequência perfeita, né? Que se não tiver doutrina, a prática vira misticismo. A gente começa a fazer o que tem na cabeça, achando que quer agradar a Deus. Toda boa prática, ela procede de uma teologia boa, sadia. Se não tiver isso, as pessoas vão começar a subir pau de sebo, cantar tirei o pau no gato e fazer trenzinho de Jesus no culto, exatamente porque não tem fundamento, não quer seguir a palavra de Deus. Paulo, então, nessa parte prática, ele fala a respeito da unidade, da união em Cristo, ele fala a respeito dos dons espirituais, e aí ele fala sobre santificação e chega nessa parte aqui, onde ele fala a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, como eu disse, vamos entender primeiro o que é que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo, depois o ensino dele sobre como podemos fazer isso e a importância disso para nós hoje. Primeiro, o que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos ler o texto, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu creio que a primeira coisa que a gente deveria observar, e que pode até parecer uma coisa muito simples, mas na verdade não é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força que vem de Deus, ele não é um gás que desce de Deus, ele não é uma energia, ele não é nada impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Por que é que eu estou dizendo isso? E por causa da metáfora que Paulo está usando aqui, quando ele diz enchei-vos do Espírito, o que é que você visualiza? Que você é um copo e que o Espírito Santo está sendo derramado até que você esteja completamente cheio. Não é geralmente essa figura que a gente faz? E é a metáfora que Paulo está usando aqui. Mas o problema com isso é que as pessoas ficam, às vezes, inconscientemente, com a impressão de que o Espírito Santo é uma força, um líquido que vem de Deus. E eles perdem de vista o que é que isso significa. Vocês já viram pastores jogar o paletó em cima da multidão para receber o Espírito Santo? Vocês já viram pregações a respeito do Espírito contendo isso? Por exemplo, o Testemunho, o livro de Carlos Finney, muito conhecido no Brasil, a respeito do avivamento, ele fala que quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele diz que ele foi eletrificado, né, que o Espírito Santo tomou conta dele como uma corrente elétrica e coisas dessa natureza. Lá no livro de Atos está dizendo que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não está dizendo que teve um vento, está dizendo que veio um som de vento. Por uma falta de leitura mais correta, você vê pregadores soprando o Espírito Santo em cima das pessoas. Não é como se fosse uma coisa. Como se fosse um vento, uma eletricidade. O Espírito Santo não é nada disso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Olha a diferença que isso faz. Se o Espírito Santo é uma força, é uma energia, um gás, um líquido, desculpa, pastor, celeste, então você pode jogá-lo,
você pode usá-lo, você pode fazer o que você quiser com ele. Tem pastor que marca culto para a plenitude do Espírito Santo. Venham na quarta-feira que o Espírito Santo que vai ter plenitude do Espírito Santo e etc, etc. Onde é que tem isso no Novo Testamento? É que as pessoas tratam o Espírito como se fosse uma coisa. Mas, na verdade, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ser cheio do Espírito Santo não é você ser tão poderoso que você usa o Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. Ao contrário, uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Não é você que controla o Espírito, mas ele controla você. É ele que vai guiar você, orientar você, e não o contrário. E não o contrário. Isso faz, de fato, toda a diferença. Sendo uma pessoa, o Espírito Santo tem uma vontade, tem um propósito, e ele vai realizar isso através do domínio que ele tem sobre nós. Eu quero mostrar que minha interpretação não está errada, lembrando a você a primeira parte do verso. Olha o verso todo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo um contraste, e para que o contraste seja verdadeiro, é preciso que haja alguma base de semelhança. Quando uma pessoa está, ele diz aqui, embriagada, ela está controlada pelo álcool. Ela bebeu tanto que o álcool subiu a sua cabeça, de maneira que suas palavras, suas reações, seus sentimentos, seus atos estarão, de alguma forma, controlados pelo álcool. Não é isso que é um bêbado? Tanto é que depois que passa a bebedeira, ele está de ressaca, pede perdão pelas besteiras, alguns, né? Pede perdão pelas besteiras que disse, pelas coisas que falou. Estar embriagado com vinho está debaixo do controle do álcool. Então, o oposto disso é você estar controlado pelo Espírito Santo. Conclusão, ser cheio do Espírito Santo é você, de tal maneira, ser controlado pelo Espírito Santo, e suas palavras, suas ações, seus sentimentos, as suas percepções, elas estão debaixo do Espírito Santo. E é isso que é ser espiritual. Você pode ter todo tipo de manifestação, mas se não for assim, então, não, na verdade não é espiritual, né? Parece, mas na verdade não é. Então essa é a primeira coisa. Nós, para entendermos essa ordem, precisamos lembrar desse ponto. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando em ser controlado pelo Espírito Santo. Agora note que Paulo aqui, Paulo não chamou ele de Espírito Santo, né? Ele diz, enchei-vos do Espírito, ponto. Ele não usou o adjetivo santo, mas ele usa nas demais ocorrências do termo aqui em Efésios e em outras cartas que ele escreveu. É importante lembrar que o Espírito é definido na Bíblia como sendo santo. Ele poderia ser chamado de o Espírito poderoso. Ele poderia ser chamado do Espírito bondoso. Mas ele é chamado, o nome dele é Espírito Santo. Por quê? Para distinguir ele do espírito humano, no grego é a mesma palavra, pneuma, mesma palavra. E como no grego, às vezes, como no grego não tem letra maiúscula, minúscula, às vezes você encontra a palavra espírito no grego e você não sabe a que espírito se refere. Você vai ter que trabalhar o contexto para poder entender qual a referência. E uma das maneiras de distinguir é exatamente o adjetivo santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é chamado de santo para você não confundir com o espírito humano, que é pecaminoso, e nem com os espíritos malignos, que é a mesma palavra no grego. Então, o ponto de distinção é que ele é santo. Olha o impacto disso. Se ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, qual vai ser o primeiro efeito visível na minha vida de que eu estou sendo controlado ou cheio do Espírito Santo? Santidade. É óbvio. O primeiro efeito, a primeira consequência de você estar cheio do Espírito Santo é santidade de vida. Então, como eu disse, não interessa se você ressuscita mortos, se você
vê anjos, se você conversa com o anjo Miguel, bate papo com o arcanjo Gabriel, não interessa. Eu quero saber se você é santo. É isso que vai identificar você como uma pessoa realmente espiritual. O mais é acessório. Deus pode dar ou não dar. Mas isso, todo mundo que é cheio do Espírito Santo, ele vai exibir santidade de vida. Santidade de vida. Bom, agora, mais algum ponto aqui. No verso 18, estou falando o que é ser cheio do Espírito Santo, nós temos enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é uma ordem. O verbo está no imperativo. O imperativo é o modo verbal que exige uma resposta. Paulo, se isso aqui é uma ordem, enchei-vos do Espírito, significa que Paulo não está dando uma sugestão, ele não está fazendo um pedido, nem dando a opinião dele. Ele está dando uma ordem. E se é uma ordem, significa que é um mandamento. E se é um mandamento, significa que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Você está desobedecendo a Deus, porque ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma ordem. Você não pode chegar aqui e dizer, eu vou optar pelo seguinte, eu vou ser um crente carnal, eu vou para a igreja, eu vou dar meu dízimo, eu vou participar dos cultos, mas eu não quero entrar, eu não quero galardão quando entrar no céu, eu só quero entrar no céu. Eu vou viver o mínimo de cristianismo aqui, porque eu só quero entrar no céu, não quero recompensa nenhuma. Você não tem essa opção. Não existe crente carnal. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 3, diz, vocês são carnais, ele está se referindo ao fato de que os coríntios são crianças em Cristo. Não tem esse negócio de crente carnal. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, diz o autor da carta aos Hebreus. Então, isso aqui é uma ordem. Você quer ver como a gente é incoerente? Veja só, no início do verso 18, não os embriagueis com vinho, é um imperativo também, na negativa. É um imperativo na negativa. Não se embriague. O que é que nós faríamos com um membro da igreja que chegasse aqui na igreja todo domingo de manhã, bêbado? Nós íamos fazer o que com ele? A gente ia exortar e a gente ia chamar e talvez até disciplinar, não é verdade? Porque ele está quebrando o mandamento do Senhor. No mesmo versículo, tem uma parte dizendo, enchei-vos do Espírito. Agora, a primeira parte, não vos embriagueis, a gente trata como mandamento e disciplina o cara se ele chegar bêbado. E os que não são cheios do Espírito Santo, a gente faz o quê? Está no mesmo versículo, são dois imperativos. Então, não é uma questão de opção. Ou você está, ou então você está desobedecendo a palavra de Deus. Então, é um imperativo. Tem um outro detalhe, é que esse imperativo ele está no tempo presente. E na gramática grega, isso significa alguma coisa recorrente. Poderia ser traduzido, sejam constantemente, ou encham-se constantemente do Espírito Santo. Isso aqui não é uma experiência só para o resto da vida, mas é alguma coisa que você tem que fazer todo dia. O maná de ontem não serve para hoje, não é? O maná só caía para aquele dia. Então, a experiência que você teve com o Espírito Santo ontem, ela não serve para hoje. Hoje, você tem que se encher do Espírito. Então, é uma ordem a ser cumprida constantemente. Eu já adiantei aqui sem querer, um outro ponto. O enchei-vos aqui é um tempo, é um modo do verbo grego que a gente pode ser traduzido como reflexivo, passivo. Reflexivo, enchei-vos, que foi a opção aqui da Ara. O passivo, nós somos o objeto da ação. Deus é que nos enche. E eu prefiro o reflexivo, enchei-vos. Paulo está dando uma ordem, vocês devem encher-se. Nós todos somos reformados, cremos na soberania de Deus, mas isso não significa que você vai ficar sentado esperando que Deus, na soberania dele, derrame o Espírito Santo sobre você. Enchei-vos significa que você tem que fazer alguma coisa. Isso pode parecer estranho um calvinista dizer isso, né? Mas é isso mesmo. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Enchei-vos. Você tem que fazer algo para ser cheio do Espírito Santo. Não vai cair automaticamente do céu. Não vai. A ordem é que você faça, que você procure os meios. E isso agora me leva para a segunda parte
da minha mensagem. A primeira, o que é ser cheio. Nós já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. O que é que significa? Que está sob o controle. E nós vimos também os pontos do verbo, encher-se. E agora, como é que nós vamos fazer isso? Porque é uma ordem, não é? O bom aqui, é bom a gente sempre lembrar que na Bíblia nós nunca temos ordens sem que elas sejam explicadas. Ou então, sem que haja uma orientação sobre como nós vamos obedecer a Deus. Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja no século IV, ele dizia assim: Deus, concede-me a tua graça e pede o que quiseres. Se Deus nos der a sua graça, ele pode pedir o que ele quiser. Nós vamos fazer. E é exatamente aqui. Deus dá uma ordem e ele, em seguida, nos instrui de que maneira nós vamos cumprir. Veja como funciona. Alguém perguntava para Paulo, imagina alguém chegando para o apóstolo Paulo dizendo assim: Paulo, como é que eu me encho do Espírito Santo? Verso 18. Resposta de Paulo, no verso 19. Falando entre vós, entoando e louvando de coração, verso 20, dando sempre graças, e verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Na gramática, e a gramática é importante, quando você tem um imperativo seguido de particípios, os particípios são os nossos gerúndios, né? Nossos gerúndios. Aqui é bom que a gente está lembrando um pouquinho do português, né? A gente está tão imerso no inglês, mas os nossos gerúndios. Então você tem uma ordem, encham-se, falando, cantando, dando graças e se sujeitando. Esses verbos, eles explicam como cumprir a ordem. É essa a sequência. Encham-se. Como é que eu faço isso, Paulo? Aí ele dá aqui a resposta. E a resposta é surpreendente, porque o que Paulo está pedindo aqui são coisas comuns do dia a dia. Ele não está dizendo assim, enchei-vos do Espírito, subindo no monte, vendo foguinho, fazendo 40 dias de jejum, fazendo promessa, fazendo investimento, já foi falado aqui pelo pastor, fazendo investimento no reino de Deus financeiramente. Ele não pede nada disso. O que ele pede são coisas absolutamente simples, normais e ao alcance de todos nós. Ao alcance de todos nós. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para super pregadores. Não é apenas para pessoas que se destacam no reino de Deus. Billy Graham, John Piper. Não. É para você e é para mim. É para cada um de nós. São coisas simples. Note também que quando Paulo enumera essas coisas, quase todas elas são no coletivo. Ele diz, falando entre vós. Então, se eu estiver sozinho, eu não posso fazer isso. Eu fico com pena do desigrejado, que diz que ele é a igreja, ele não precisa de igreja, não precisa de comunidade, basta crer em Deus. E aí vai para um Starbucks, abre sua Bíblia, lê no domingo. Né? Para ele isso é culto. E terminou e tudo bem. Como é que ele vai cumprir isso aqui? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Com ele mesmo vai parecer que ele é doido, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Falando entre vós, entoando e louvando de coração ao Senhor, a ideia, o plural, né, está aqui, dando sempre graças e sujeitando-vos uns aos outros. Então, essa mutualidade uns aos outros é colocada aqui como sendo a base do que vai acontecer, daquilo que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que eu não possa ser cheio do Espírito Santo sozinho na minha casa, lendo minha Bíblia, buscando a Deus, não há dúvida disso. Mas não há o menor questionamento que no Novo Testamento nós somos vistos como parte de um corpo. As figuras que são usadas no Novo Testamento para descrever a igreja dão a ideia de corporeidade, de coletividade. A igreja é comparada a uma árvore, nós somos os galhos, está vendo? A igreja é comparada a um edifício, onde Cristo é o fundamento e nós somos as pedras. A igreja é comparada ao corpo humano, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. São todas figuras que dão o entendimento de que nós estamos inseridos numa coletividade. Não tem isso de crente sozinho.
a não ser em circunstâncias extremas que não dependem dele. Tá? Por exemplo, ele é crente e recebo muita pergunta sobre isso. Pastor, eu sou crente, me converti através das redes sociais. Na minha cidade não tem uma igreja evangélica. E como é que eu faço? Aí é diferente. Né? Eu estou me referindo àqueles que, podendo congregar, tendo opções bíblicas e saudáveis, eles simplesmente ignoram isso e querem viver a vida cristã sem usar aqueles meios que são uns aos outros. Essa responsividade uns aos outros quer dizer que eu sou canal de bênção para os meus irmãos e os meus irmãos são canal de bênção para mim. Né? É uma mão dupla, via dupla. Muito bem. Vamos pegar agora mais de perto o que é que Paulo está dizendo aqui. Voltando ao fio do nosso pensamento. Encham-se do Espírito, verso 18. Como? Primeiro, falando entre vocês com salmos. Eu estou seguindo aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, é um pouquinho diferente na NAA e na NVI. Mas o sentido é esse aqui, que nós falemos entre nós com salmos. O que é que significa isso? Eu creio que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, porque a Bíblia hebraica ela é dividida diferente da nossa. Ela é dividida como sendo os profetas, os escritos e os livros, a lei, os profetas e os escritos. E nos escritos, a lei é representada por Deuteronômio, os escritos representados pelos Salmos e os profetas por Isaías. Então, é assim que a Bíblia hebraica é dividida. Quando Paulo diz, falando entre vocês com salmos, eu não creio que ele está dizendo, falando com vocês cantando. Mas ele diz, falando entre vocês a palavra de Deus, o conteúdo das Escrituras. Salmos aqui se referindo à Escritura toda do Antigo Testamento. Qual, em termos práticos, o que é isso? Quando a gente está conversando com os irmãos, quando a gente tem esses grupos familiares durante a semana, ou a gente está conversando com alguns irmãos em casa, num café, qualquer outra coisa, sobre as coisas de Deus, você já não teve essa experiência? E você conversa com seus irmãos sobre a palavra de Deus, Salmo, Isaías, Novo Testamento, o que for. Nossa, como isso renova a nossa fé, alegra o coração, aviva a nossa esperança, nos fortalece. Agora, você vem para a igreja uma vez no domingo, uma vez na semana, no domingo. Você vem para a igreja, volta para casa e aí durante a semana tome série, tome filme. Você vai estar ocupado com o seu trabalho, você não abre a Bíblia, você não se encontra com os irmãos. E quando encontra com os irmãos é para falar sobre o ICE que está pegando os imigrantes, os problemas financeiros da América e tudo mais. E aí você quer ser cheio do Espírito Santo. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se o falando entre vós, a conversa não é espiritual? A conversa é totalmente mundana. Não é que é errado falar dessas coisas, mas quando é só sobre essas coisas, sim, está errado. Enchei-vos do Espírito, falando entre vocês sobre as coisas de Deus. É assim que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Segunda orientação, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvar a Deus com cânticos espirituais. Resumindo, primeira parte, falando sobre as coisas do reino de Deus. Segundo, cantando a Deus hinos e cânticos espirituais. O que são hinos e cânticos espirituais? Não são hinos e cânticos que foram dados pelo Espírito a uma determinada pessoa através de revelação. Eu já vi isso aí. Alguém chegar e dizer assim, meus irmãos, eu vou louvar a Deus aqui com a música que Deus me deu. Estava em casa e Deus me deu essa música. Deus me fala. E aí começa a cantar e a gente vê primeiro a rima horrível, português pior ainda, a teologia nem se fala, a música ainda tem uma qualidade. Não tem isso. Quando diz cântico espiritual, é aquele cântico que está de acordo com o que o Espírito é e o que ele já revelou nos salmos mencionados anteriormente. O que importa, um louvor é espiritual, não porque ele lhe emociona por conta da música, porque tem muita música boa mesmo, não é que enleva você. Mas um cântico é espiritual quando a letra dele
leva você para perto do Senhor Jesus. Fala das grandes doutrinas da graça, exalta a pessoa de Deus, fala sobre santidade e outras coisas que a Bíblia fala. Isso é que é um cântico espiritual. Isso é que é um cântico espiritual. E como nós precisamos disso hoje? Nós temos muitos cantores bons, muita canção boa, musicalmente falando, mas com a teologia muito fraca, geralmente falando de prosperidade, de vitória, o tempo todo, não é? Mas onde estão aquelas músicas que quebrantam o nosso coração, que falam da necessidade de Cristo, que exaltam a pessoa e a obra de Cristo com a teologia correta? Nós precisamos de bons músicos que sejam também bons teólogos hoje, porque, infelizmente, nem sempre essa combinação é possível. Existe, sim, graças a Deus, mas nem sempre existe. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que cantar o que é espiritual. Não é cantando qualquer coisa que você vai ser cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. O Espírito Santo não enche gente mal satisfeita. Gente que, para quem está tudo errado. Marido não presta, esposa não presta, trabalho não presta, Estados Unidos não presta, Trump não presta, Biden não presta, nada presta. Lula não presta, Bolsonaro não presta. Em alguma dessas coisas que eu falei tem alguma verdade, mas, no geral, é uma pessoa que está extremamente insatisfeita com tudo. A igreja não presta, o pastor não presta, está tudo errado. Está tudo errado. O Espírito Santo não vai encher uma pessoa assim, porque ele está dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. O Espírito alegre de quem acredita que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O espírito alegre e satisfeito de quem crê nisso estará aberto para ser cheio da presença do Espírito Santo. Então, não adianta. O Espírito Santo não vai encher alguém cujo coração já está cheio de mágoa, ressentimento, ódio, raiva, desconfiança. Não vai. Não vai. Enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Como é que isso é possível? Ele diz aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, você pode fazer isso. Então, você nunca vai ser cheio, você não pode ser cheio de raiva e do Espírito ao mesmo tempo. Né? Você não pode. E por último, e que não é o último, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos lembrar para não perder o fio da meada. Encham-se do Espírito, falando com salmos, louvando com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e se sujeitando uns aos outros. Para mim, essa é a parte mais difícil. É a sujeição mútua, em que você reconhece a autoridade do seu irmão, Deus o colocou numa posição, e você tem que respeitar e se sujeitar no Senhor, naquilo que for justo, aquilo que for de acordo com a mente do Senhor Jesus, de acordo com aquilo que está sendo revelado. Essa é a parte mais difícil, trabalhar a questão da sujeição. A revolta, a contumácia, a desobediência, a rebelião fazem parte do nosso coração. Então, da mesma forma que você tem que aprender a dar graças em tudo, você tem que aprender a se alegrar quando algum irmão é colocado numa posição de autoridade, de governo na igreja ou em outras áreas que nós vamos ver em seguida, e se sujeitar, porque é dessa forma que Cristo governa seu povo, através de pessoas que ele levanta para, através dessas pessoas, manifestar a sua autoridade e a sua provisão. Então, está aqui. Enchei-vos, falando, cantando, dando graças e sujeitando-vos. E aí, nós chegamos no verso 22, queria que você visse aí. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Eu tenho uma boa notícia para as mulheres. A boa notícia é que essa expressão, sejam submissas, não aparece na língua original. Não está no grego. Ô, pastor, pensei que eu ouvi um aleluia das mulheres aqui.
Não tem. Sabe por que não tem? Porque o verso 22 é a continuação do verso 21. A Sociedade Bíblica do Brasil meteu um subtítulo em negrito aí, separou o verso 21 do verso 22. Você pensa que a partir do verso 22, Paulo está falando de um assunto novo, que é família. Ele não está falando de um assunto novo. Ele está continuando o verso 21. Olha como é que diz no grego. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. : as mulheres, vírgula, ao seu próprio marido. Então, ficou pior, mulheres. Desculpa dizer, né? Ficou pior. Paulo não está começando um assunto novo, ele está continuando o mesmo ponto. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando, cantando, dando graças, sujeitando. Em que áreas, Paulo? O que é que você quer dizer com sujeitando-se? Por exemplo, a mulher começa em casa ao seu marido. E aí, então, tudo que vem em sequência é resultado disso aqui. Vocês lembram que quando eu li o texto, eu li especificamente aquelas passagens que falavam de marido, mulher, pais, filhos, servo e patrão. Porque estão todas ligadas a enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, sendo submissos uns aos outros. 2 pontos. Primeiro, as mulheres ao seu próprio marido. Então, eu sei que a notícia não é boa. Para você ser cheia do Espírito Santo, você tem que começar em casa. Eu quero saber como é que você trata seu marido, como é que se você o respeita, se você aceita a liderança dele, enfim, tudo aquilo que está compreendido dentro do termo sujeitai-vos aos vossos maridos. A palavra sujeitar aqui, submeter-se, não está falando, a gente não deve entender um mandamento como esse como se Paulo ou os autores bíblicos pensassem que a mulher seja inferior ao homem. Nós somos ontologicamente iguais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis. Mas Deus deu papéis diferentes e deu ao homem o papel de líder e à mulher de ser a sua auxiliadora idônea. Então, é uma submissão que se faz voluntariamente. Veja só o verso 22. Sejam submissos ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, faz parte da sua religião ser submissa ao seu marido. Da mesma forma que você é submissa a Cristo, você deve ser submissa a Ele. Então, não é uma questão pragmática, uma questão social, uma questão de patriarcado, misoginia, de forma nenhuma. Isso aqui faz parte do que eu creio, faz parte do cristianismo bíblico. Faz parte do cristianismo bíblico. É claro que essa submissão não é irrestrita. Ao Senhor é irrestrita. Se o marido pedir alguma coisa que está fora da palavra de Deus, você tem todo o direito de desobediência civil, né? Você não vai obedecer. Mas, se não houver isso, ele é o líder e você o respeita e você vai seguir a liderança dele. E quando ele tem dificuldade em ser líder, deixa ele ser líder, porque se você não deixar, ele não vai ser. O homem só lidera se a mulher deixa. O Martin Lloyd Jones tem um pregador muito conhecido, já falecido. Ele foi pastor na Capela de Westminster durante 40 anos. Os livros dele são traduzidos em português, você encontra, são livros extraordinários. Tivemos o privilégio, a minha esposa e eu, de estar lá na Capela de Westminster aí, um mês atrás, fazendo uma visita. Ele contou uma experiência que, quando assumiu a igreja, um casal pediu visita. E ele foi com a esposa visitar o casal. E aí jantaram e tal, e ele percebeu que o homem era assim, como a gente diz, era morto nas calças, né, como a gente fala. Era apagado, não tinha liderança nenhuma, iniciativa zero, ao passo que ela, ativa, alegre, esperta, proativa, mas ela fazia de tal maneira que o marido não ficava embaraçado, né? Ela conduzia as coisas de tal maneira que o marido não ficava embaraçado. Na hora de sair, ele estava cumprimentando. Ele disse: minha irmã, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é o cabeça dessa casa? Aí a mulher olhou para ele e disse: ele.
Aí ele perguntou, e quem é que decidiu isso? Ela disse, eu. Perfeito. Perfeito. Se não deixar, o marido não vai ser. Então, exatamente. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Essa submissão, ela faz parte da submissão do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora vem a parte do marido. Como é que o marido cumpre a ordem de sujeitai-vos uns aos outros? Maridos, verso 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É assim que os maridos cumprem a ordem da submissão. Como é que você se submete à sua esposa como irmã em Cristo? E sua esposa, ame-a como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Às vezes a gente pensa que submissão é só da mulher, né? Com relação ao marido. Mas no contexto aqui, o marido também cumpre isso, amando a esposa e se entregando por ela. Agora, não sei se vocês notaram, quando Paulo fala do papel da esposa, verso 22. Verso 22, 23 e 24. 3 versículos. Quando ele vai falar da submissão do homem, que é amar sua esposa, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que isso quer dizer alguma coisa? Não é? Ou seja, é muito mais complicado e difícil para o homem cumprir isso. Daí, Paulo gasta mais tempo nisso aqui. Por quê? Porque o coração da gente não quer... Veja bem, você tem que amar a sua esposa, se entregar por ela, renunciar a si mesmo, dar prioridade a ela no casamento. E é assim que você é cheio do Espírito Santo. Eu não quero saber se você ressuscita morto, eu não quero saber se você tem visão de anjo, eu não quero saber em quantas línguas você fala, eu quero saber como é que você trata a sua esposa. Porque é aí que você começa a ser cheio do Espírito Santo, é em casa. É em casa. Como é que os pais, eles cumprem esse mandamento? Está dizendo que eu tenho 16 minutos. Vamos lá. Como é? Deixa ele aí. Vamos lá. Como é que os filhos cumprem esse mandamento? Estou vendo um monte de jovens aqui, crianças, adolescentes. Os meninos já foram. Aliás, essa é uma igreja onde eu vi tanto. É a primeira igreja que eu vejo que tem tanto menino quanto lá na Igreja de Esperança. Lá na Igreja de Esperança, você chama os meninos para frente, é metade da igreja. Então, vocês estão nessa. Amém. Ótimo. Vamos em frente. Seja crente. Olha. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O verbo obedecer aqui é o mesmo verbo na língua grega que aparece no verso 22, sejam submissas, e no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, Paulo ainda está falando do mesmo assunto. Como é que os jovens, adolescentes e crianças se enchem do Espírito Santo? Começa em casa obedecendo papai e mamãe. Começa em casa reconhecendo a autoridade dos pais. E se essa é a condição, você vai ver que essa é uma geração onde tem poucos cheios do Espírito Santo. A criançada desde cedo aprende a desobedecer, não quer obedecer, não quer fazer a vontade dos pais, se revolta, e particularmente numa sociedade como a sociedade americana, que facilita isso, não é? A saída mais cedo, o individualismo, o poder da decisão pessoal, isso é muito da cultura americana, um pouco diferente da cultura brasileira nesse sentido. Mas o ponto é que essa nova geração, ela precisa aprender que a submissão aos pais e a obediência aos pais está ligado à plenitude do Espírito e está ligado ao próprio cristianismo. Como é que os pais seguem essa regra de sujeição? Porque ainda é a mesma coisa. Está no verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho uma má notícia para os pais aqui. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais. No verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Em português, se eu quiser dizer pai e mãe,
Eu digo como? Pais. Se eu quiser me referir a 2 homens ou 3 que são pais, qual é a palavra que eu uso? Então, vocês vejam o problema, não é? Nós temos 2 situações e uma palavra só para se referir. Em inglês é mais fácil. Parents, fathers. No grego também tem essa distinção. Gonés, pai e mãe, pateres, 2, 3 homens que são pais. Agora adivinhe o que está aqui no texto grego e que foi oculto pelo texto em português. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais aqui é pai e mãe. E quando chega no verso 4, e vós pais, pais aqui é só os homens. Vocês estão rindo, mas agora a responsabilidade aumentou, não é você que costuma deixar os filhos para serem disciplinados e criados pela esposa, não faz absolutamente nada para guiá-los como ele diz aqui, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Saiba que a responsabilidade, biblicamente falando, da criação dos filhos é sua. É boa palavra, não é? As mulheres estão hoje, né, devem estar felizes da vida aqui, né? Mas a responsabilidade é dos pais. Como é que você, que é pai, se enche do Espírito Santo? Comece em casa, criando seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Cumpra seu papel de pai. Estão percebendo o que Paulo está dizendo aqui? Que plenitude do Espírito não é uma coisa que acontece só na igreja. Com pessoas gritando, pessoas pulando, caindo no chão, enfim. Plenitude do Espírito tem a ver com família, tem a ver com casamento e tem a ver com emprego e sociedade, porque o próximo verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei, mesmo verbo. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo. Como é que você se enche do Espírito? Você é o melhor empregado da empresa onde você está trabalhando. Você faz seu trabalho com alegria, sem reclamação, com sinceridade, porque você está visando agradar a Deus. E você vai ser cheio do Espírito Santo lá no chão da fábrica. É lá que começa. Não fique esperando domingo para vir na igreja, para poder ser cheio do Espírito Santo. No dia a dia, no seu trabalho, você vai ser cheio do Espírito Santo, cumprindo esse papel. E se você é dono de uma empresa, pequena ou grande, está aí no verso 9. Vós, senhores, de igual modo, tá vendo, fazendo a comparação, a equivalência, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoa. Como é que você trata a sua empregada, sua diarista, seus empregados, se você tem uma empresa? Como é que você trata? Você é justo ou você ameaça? Você é brigão, bota para fora sem razão? Você começa a ser cheio do Espírito Santo a partir do seu negócio. Como é que você guia, orienta e dirige a sua vida no dia a dia? Vocês entenderam? Plenitude do Espírito é alguma coisa que cobre todas as áreas da nossa vida. Você não pode fazer uma dicotomia, uma separação entre você crente no domingo na igreja e você segunda-feira lá no seu trabalho, no dia a dia com sua família e no seu casamento. Porque não tem essa dicotomia. Para nós tudo é sagrado. E essa era uma dicotomia que existia na Idade Média. A Igreja Católica Romana havia dividido o mundo em 2 compartimentos. No de cima estava o sagrado e no de baixo estava o laico, aquilo que pertencia a esse mundo. Coisas sagradas, ser, por exemplo, um padre, era uma situação que deixava a pessoa no âmbito do sagrado, enquanto que ser um lenhador, um lavrador, era leigo, eram coisas que não eram coisas espirituais. A Reforma Protestante acabou com isso. Vocês certamente já ouviram a expressão sacerdócio universal de todos os crentes. Esse foi um dos lemas da Reforma, em que os reformadores disseram: toda profissão é sagrada, a vocação é santa. É tão espiritual eu estar aqui pregando um sermão para vocês, quanto você amanhã ir para a sua loja lá, para a sua fábrica, sua marmoaria e cortar um mármore que vai servir de tampa
para uma mesa paga aí por um ricaço lá que mora lá em aonde? Sei lá, Clearwater. É tão espiritual. Você ser motorista de Uber como pregador da palavra, tem diferença. E está aqui um exemplo claro disso aqui. Quero terminar dizendo o seguinte, eu disse que eu ia falar da importância disso aqui. A importância do que Paulo está dizendo aqui fica highlighted, fica destacada pelo que aconteceu com a cidade de Éfeso antes de Paulo escrever essa carta. Você tem o relato da fundação da igreja de Éfeso no livro de Atos. Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra discípulos de João Batista, prega para eles, eles são cheios do Espírito Santo e começa um grande avivamento espiritual na cidade de Éfeso. É lá que você tem o relato de pessoas que ficavam curadas apenas com os lenços e os aventais de Paulo. Apenas com os lenços e aventais de Paulo. As pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. Lá é a única parte do Novo Testamento onde aparece a expressão Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ou seja, essa expressão, milagres extraordinários, só aparece lá no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Foi realmente um momento muito especial, não é? Onde grandes sinais e maravilhas eram operados. Inclusive, teve conversão de bruxos, de feiticeiros, de bruxas, que queimaram seus livros em praça pública, livro de bruxaria, encantos e tudo mais, que custavam uma grande quantidade de dinheiro. Ou seja, Éfeso viveu um grande avivamento espiritual, um derramar do Espírito Santo quando o apóstolo Paulo esteve lá pregando o Evangelho. Menos de 2 anos depois, quando ele escreve essa carta, ele diz para os Efésios, cheios do Espírito. Ou seja, aquela grande experiência, ela não se perpetuou. Mesmo que você tenha tido experiências extraordinárias na sua conversão ou qualquer outro tipo de experiência com Deus, enchei-vos do Espírito. A experiência de ontem, foi assim que eu comecei, a experiência de ontem não substitui a necessidade da plenitude hoje. Graças a Deus pelas experiências que nós tivemos. Elas marcam nossa história, fazem memória, consolidam o nosso conhecimento. Mas nada substitui o pão fresco caído do céu. E nós precisamos disso. O que a igreja precisa é exatamente isso aqui. E agora eu quero falar para nós, como imigrantes que somos. Nós temos carências e demandas bem específicas. Eu sou pastor há 43 anos, pastoreei muitas igrejas no Brasil. Eu conheço o que a igreja geralmente precisa. E aqui, quando eu vim ministrar aqui, eu precisei de um tempo até descobrir que o pastor aqui ele tem uma função bem mais ampla do que tem lá no Brasil, né? E nós temos necessidade, é nesse ambiente que nós vivemos de luta pelo pão de cada dia, da decepção com o sonho americano, a gente vai ver que a gente fugiu lá do pesadelo brasileiro para o sonho americano e a gente descobriu que não tem muita diferença, não é? Não é exatamente como a gente estava pensando. Dia a dia, o trabalho, o medo, a espera pelo documento, esse tipo de coisa. É nesse contexto que a palavra de Deus nos desafia a ser cheios do Espírito Santo. Porque é isso, acima de tudo, o que nós precisamos. O Espírito de Deus, cujo fruto é amor, paz, alegria, esperança no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta angústia. Pergunte a você mesmo, posso dizer hoje, com a graça de Deus e em temor, que eu estou vivendo ou estou procurando uma vida cheia do Espírito Santo? Porque essa é a vontade de Deus para você e para mim. Amém? Deus os abençoe e que Ele conceda um avivamento espiritual legítimo à comunidade brasileira aqui na Flórida. Posso ouvir um amém? Foi celestial esse aqui. Oremos. Ó Deus, te damos graças pelo teu Espírito que já habita em nós, habita na tua igreja e que está aqui.
iluminando, convencendo, quebrantando. E nós oramos, ó Deus, que se nós entristecemos o Teu Espírito com nossos pecados, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E derrama Teu Espírito Santo aqui nesse país, que nos abriga, que nos recebe. Ajuda-nos a viver como cristãos no meio de tanta dificuldade. É o que nós pedimos, agradecidos por hoje, por essa igreja, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pode deixar aqui. Fique de pé no seu lugar, irmão. Irmãos, o que me chama a atenção, obviamente, muitas coisas celestiais, mas mês passado nós vemos uma série sobre uma família cheia do Espírito Santo, onde nós expomos cada parte desse texto. Novamente Deus traz isso ao nosso coração. Só consigo compreender uma coisa: ou a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, ou a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Vamos parar de negociar isso em nome de Jesus. Diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã, se torna muito real. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós. Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que nós pudéssemos mais uma vez orar. Clamamos ao Senhor: Senhor, põe esse anseio no nosso coração de verdade. Porque se o Senhor está trazendo novamente, porque alguma coisa precisa ficar clara e nítida em nosso coração. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, nós ouvimos a Tua voz aqui, claramente. Nós entendemos claramente, Senhor, o significado de viver segundo a Tua vontade aqui, Deus. E, Senhor, nós clamamos: vem sobre nós e nos faz viver essa realidade no nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por falar conosco de forma tão clara, porque a Tua palavra é clara, é viva e eficaz. Deus, nós estamos diante da Tua presença aqui. Queremos de verdade, Pai, que essa seja a realidade que o Senhor possa encontrar em nós. O Senhor já nos disse, já nos falou, que diante agora da nossa responsabilidade, Deus, o Senhor possa encontrar esse anseio de viver a Tua palavra todos os dias. Leva-nos aqui, Deus, para que esse seja o nosso testemunho de vida, Pai. Esse seja o testemunho da Tua igreja, Deus, a igreja de Cristo. Todos que estão aqui representando outras comunidades, Deus, no nome de Jesus, que nós como igreja de Cristo nos levantemos nesse lugar para apontar verdadeiramente que existe um perfeito, justo, santo Senhor, a quem nós servimos e nos sujeitamos, a quem nós amamos, que é o dono da nossa vida. Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Augusto, Senhor, da Minca, Deus. Obrigado pela forma que você tem sustentado ele, Deus. Que o Senhor continue fazendo florescer mais, Senhor. 30, 60, 100 por um, como o Senhor desejar, Deus. Mas sustentando tudo aquilo que for necessário para que eles continuem vivendo aquilo que o Senhor chamou para fazer neste lugar e através de nós neste lugar, Deus. Obrigado pela Tua presença aqui, Deus. Que ao sair daqui, Deus, a gente não perca nada disso. Senhor, sabemos que cada semente lançada aqui, ela vai brotar, Senhor, no momento certo, no tempo certo. Senhor, trabalha mesmo no nosso terreno, Deus, para que isso aqui frutifique de verdade. E de fato, ao olharem para nós, Senhor, nossos familiares se encontrem com a Tua presença, Senhor. Se encontrem com a Tua palavra, Deus. E seja a realidade que a gente vive em nossos lares, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por falar conosco. Obrigado por esse tempo de adoração, Pai. Obrigado pela forma como o Senhor nos uniu aqui. Que o Senhor continue nos dirigindo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que as consolações do Espírito Santo continuem nos guiando para viver essa palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus em gratidão no seu coração. Você pode sair desse lugar com seu coração desejando mais do Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida.